Neste vídeo, vou começar a abordar sobre o clado Chelicerata, com dois grupos de quelicerados, Pycnogônida e Chifosura. Bom, os Chifosura são conhecidos como caranguejos ferradura, pela sua semelhança com caranguejos e a parte ventral ser similar a uma ferradura. São animais marinhos bentônicos que vivem em fundos arenosos rasos. Atualmente só tem 4 espécies vivas e 80 a 100 espécies fósseis descritas. São considerados fósseis vivos por conservarem algumas características basais de seus ancestrais. Aqui eu vou mostrar um pouco do Chifosura. E aqui diversos indivíduos de Chifosura, provavelmente em algum aquário. Os Pycnogônidas são conhecidos como aranhas do mar, por sua semelhança com aranhas, mesmo não pertencendo ao grupo das aranhas verdadeiras. Tem uma diversidade muito grande de hábitos de vida. Pode ser bentônicos errantes ou ficar associados a invertebrados, como anêmonas, hidroides, ectoproctos ou tunicados. Algumas espécies vivem sob medusas pelágicas. 6 espécies foram encontradas em fontes hidrotermais, ou seja, em condições extremas. Também são encontrados em zonas de intermarés com profundidade de quase 7.000 metros. Essas espécies que vivem em ambientes mais profundos são menos estudadas. Atualmente, tem entre 1.300 a 1.350 espécies descritas de Pycnogônida. Aqui um representante de Pycnogônida. E aqui um Pycnogônida errante. Bom, onde Pycnogônida e Chifosura estão localizados na filogenia de Metazoa? Eles são metazoários, bilatéria, protostômios, equidizozoa, ou seja, realizam equidise regulada por hormônios equidizonas, são panartrópodes, ou seja, possuem apêndices, cavidade formada durante a blastocele denominada hemocele e são segmentados. Estão dentro de artrópoda. Pycnogônida está dentro de Chelicerata e é grupo irmão de todos os outros Euchelicerata. Já a Chifosura está dentro de Euchelicerata, dentro de Chelicerata e dentro de Euchelicerata. Bom, Chelicerata está dentro de artrópoda. É um subfilo do filo artrópoda. E o que caracteriza um artrópoda? Ele possui apêndices articulados, ou seja, em artrópoda a gente tem o surgimento das articulações, uma cutícula esclerotizada, segmentos divididos em placas ou tagmas, quando os segmentos fundem, formam tagmas com funções específicas. E aqui é a divisão de um artrópode, em cabeça, tórax e abdômen. Agora, o que caracteriza um Chelicerata? Quais são as suas sinapomorfias? O corpo é dividido em 2 tagmas, ou seja, 2 segmentos, 2 regiões de segmentos fundidos, O cefalotórax, que é a fusão da cabeça com o tronco, que é chamado de prossomo, que é essa parte cinza mais escura, e o abdômen, o opistossomo, que é a parte mais clara. Já como ocorre essa fusão da cabeça com uma parte do tórax, formando o cefalotórax, a cabeça desses animais vai ser indefinível. Eles têm 6 pares de apêndices. O primeiro par são as quelíceras, em vermelho. O segundo par são os pedipalpos, em laranja. Eles vão possuir 4 pares de pernas locomotoras, que são as regiões representadas em amarelo. Aqui vamos entrar um pouco mais na filogenia interna de Chelicerata. Aqui está todos os quelicerados. E, entrando dentro da filogenia de Chelicerado, a gente vai dividir em 2, Pycnogônida e os Euchelicerados. Pycnogônida é grupo irmão de todos os Euchelicerados. Já a Chifosura é grupo irmão do restante, ou seja, grupo irmão de Arachnida. Bom, quais são as sinapomorfias do Chifosura? O opistosoma é indivisível, com 6 pares de apêndices laminares.
aqueles relacionados às brânquias, né? O telson é longo e pontiagudo, é uma característica bem marcante do Schifosura. O prossomo é coberto por um grande escudo rígido e os pedipalpos são semelhantes às pernas locomotoras, ou seja, morfologicamente, os pedipalpos são quase indiferenciáveis das pernas locomotoras, o que é diferente de outros euquelicerados como as aranhas, por exemplo, os escorpiões. E uma sinapomorfia são as gnatobases, que não são exclusivas dos Schifosura, mas a posição em que elas estão localizadas é uma sinapomorfia de Schifosura. Então, ou seja, as gnatobases nos inditos coxais são uma sinapomorfia. Ali a gente vê mais ou menos a estrutura de um Schifosura, que a gente vai abordar mais na frente, mas em verde está as quelíceras, em azul os pedipalpos, em azul mais claro as pernas locomotoras, em amarelo o quilário, em rosa escuro o opérculo genital e em rosa mais claro os apêndices branquiais. Bom, aqui eu não vou me aprofundar muito na filogenia interna de Schifosura, mas aqui está a distribuição das 4 espécies vivas de Schifosura e alguns traços de espécies fósseis, né? A distribuição dessas espécies fósseis e as fotos são as 4 espécies vivas. Aqui está uma filogenia interna de Schifosura, né? Que é separado em 2 grupos, limulina e belinurina. Bom, quais são as sinapomorfias de Pycnogônida? Eles vão possuir uma probóscide com boca terminal e 3 mandíbulas cuticulares. Essa probóscide é bem singular mesmo dos Pycnogônida, por isso caracteriza uma sinapomorfia. Eles vão possuir ovígeros, que são apêndices especializados, né, situados entre os palpos e as primeiras pernas locomotoras. Os machos usam esses ovígeros para incubar os embriões, né? Mas também tem outras funções que eu vou abordar mais na frente. Eles possuem gonóporos múltiplos no segundo segmento coxal de algumas ou todas as pernas locomotoras. Uma característica, uma sinapomorfia dos Pycnogônida é a redução do abdômen, com o ânus no tubérculo posterior dorsal. E eles possuem polimeria. É o único grupo dentro dos artrópodes com mais de 4 pares de pernas locomotoras, né? Alguns gêneros possuem entre 5 e 6 pares de pernas locomotoras. E voltando lá atrás, uma sinapomorfia de Chelicerata são 4 pernas locomotoras. Aqui os Pycnogônida vão possuir mais pernas locomotoras. Aqui a filogenia interna de Pycnogônida, que ainda é bem debatida, e até debatida a posição de Pycnogônida como grupo irmão de Euquelicerata. Mas aqui é um pouco da filogenia interna de Pycnogônida. Bom, aqui é o plano corporal de Schifosura. Como os outros quelicerados, Schifosura é dividido em prossomo e oplistossomo. O prossomo ele é coberto por um escudo dorsal rígido em forma de fechadura. Por isso que os Schifosuras são conhecidos como caranguejos ferradura. O prossomo é composto por 6 segmentos mais um acron pré-segmentar. As quelíceras, né, que possuem 3 artículos e são menores que os demais apêndices. Os pedipalpos são quelados, semelhantes às pernas locomotoras. Então, lá na imagem onde está apontado o pedipalpo, é possível perceber que ele é bem semelhante aos 4 pares de pernas locomotoras. Bom, como eu acabei de dizer, eles possuem 4 pares de pernas locomotoras. Cada perna locomotora é formada por 7 artículos: a coxa, trocânter, fêmur, patela, tíbia, tarso e pré-tarso, dos quais os 2 últimos formam a quela. As gnatobases, nos enditos coxais dos pedipalpos, né, que tem a principal função de mastigação e trituração do alimento. E os flabelos, que são processos apendiculares das coxas, do 4º par de pernas.
certo? E em posição medial, ao último par de pernas locomotoras, existe um par de apêndices reduzidos, conhecidos como quilários. Bom, o Schifosura tem dois olhos simples medianos e dois olhos compostos laterais. Agora, para falar um pouco mais da região do opistossomo, o opistossomo não é segmentado e indivisível, mas possui 6 pares de apêndices lamilares, sendo o primeiro desses pares fundidos medialmente, formando um opérculo genital, que fica sobre os gonóporos, e os últimos 5 pares modificados como brânquias foliáceas. Possuem também um telson longo, pontiagudo, pós-segmentar, e o ânus na borda posterior do opistossomo. Aqui é uma visão ventral de um Schifosuro. E aqui é um vídeo do Schifosuro. Dá para perceber evidentemente a separação entre prossomo e opistossomo e o telson pós-segmentar. Bom, agora falando um pouco do plano corporal de Pycnogônida, o corpo dos Pycnogônida não é tão dividido claramente em tágmas como outros artrópodes. Isso principalmente devido ao abdômen reduzido dos Pycnogônida. Mas o corpo dos Pycnogônida é dividido em 3 regiões principais. A região anterior, que é localizada a probóscide, né, que possui uma boca terminal e 3 mandíbulas, um par de quelíforos, um par de palpos, as primeiras pernas locomotoras e, quando presentes, os ovígeros. Bom, a segunda região, o tronco, possui os segmentos com pedestais laterais e as pernas locomotoras. A terceira região, denominada de tubérculo posterior dorsal, é onde está localizado o abdômen vestigial, né, ou seja, o abdômen reduzido, e o ânus. O seco gástrico e as gônadas desses animais se estendem para dentro das pernas. Bom, os quelíforos podem ser quelados, não quelados ou ausentes. Eles são homólogos às quelíceras dos ossos quelicerados, né? Mesmo recebendo um nome diferente das quelíceras, hoje está claro que eles são homólogos e inervados pelo deuterocérebro. Bom, os palpos, que têm principalmente função sensorial e tátil, e os ovígeros, que são pernas modificadas entre os palpos e as primeiras pernas locomotoras, que têm como funções o manuseio de alimentos, transferências de ovos e incubação dos embriões pelos machos. Bom, as pernas locomotoras geralmente têm 9 segmentos e são estendidas por pressão hidrostática, né? Elas não possuem músculos extensores em algumas articulações. Bom, nessa imagem é possível ver um picnogônida carregando os ovos com um ovígero. Bom, sobre a alimentação do Schifosura, eles são carnívoros ou detritívoros. Alimentam-se principalmente de invertebrados, né, como poliquetas, bivalves, crustáceos e outros invertebrados infaunais. Bom, eles vivem rastejando no fundo ou perfurando superficialmente a areia. Como é a alimentação de um Schifosura? Primeiro, o alimento é recolhido por qualquer um dos apêndices quelados e passa para as gnatobases, onde é cortado em pedaços pequenos e depois transferido para a boca. Diferente de outros aracnídeos, por exemplo, a ingestão, eles ingerem partículas sólidas, não é uma alimentação suctorial. Nesse vídeo aqui é possível ver um picnogônida se alimentando, as gnatobases e as quelíceras sendo usadas nessa alimentação. Bom, aqui eu vou falar sobre a alimentação dos picnogônida, que diferente do Schifosura, né, é suctorial. Eles não ingerem partículas alimentares, né? Os hábitos alimentares dos picnogônidas são determinados pela forma da probóscide e os alimentos estão limitados aos materiais que podem ser sugados para dentro do trato digestivo.
A maioria é carnívora, alguns são detritívoros e outros se alimentam de algas. O método de alimentação geral é perfurar o corpo da presa com os 3 dentes cuticulares da probóscide e sugar esses líquidos corporais e fragmentos de tecidos. Bom, aqui eu vou falar sobre as subdivisões e órgãos do sistema digestório e como a digestão ocorre em chifosura. O trato digestivo anterior vai ser composto pela boca, esôfago, papo e moela. A moela, que possui saliências esclerotizadas que trituram as partículas ingeridas. Depois tem os seco-digestivos, que são responsáveis pela digestão química, né? E no trato digestivo posterior vai ter um reto curto e o ânus situado na borda posterior do opistosoma. Como ocorre a digestão em chifosura? A digestão primeiro é extracelular, né? Digestão preliminar das proteínas. E quando o alimento é ingerido, as enzimas digestivas produzidas, né, nos secos digestivos vão completar essa digestão das partículas ingeridas. Bom, a subdivisão do sistema digestório de picnogônida é a seguinte. No trato digestivo anterior tem a boca, né, localizada na probóscide, a faringe e o esôfago. No trato digestivo posterior vão ter os seco-digestivos, que se estendem para a base das pernas, então naquela figura no canto inferior esquerdo, em amarelo é a extensão do trato digestivo. Isso aumenta muito a superfície de contato para digestão e absorção dos nutrientes. Bom, a câmara da probóscide tem cerdas densas que selecionam e misturam mecanicamente o alimento. Essas cerdas se estendem até a faringe. E como é feita a digestão, né? Depois que o picnogônida perfura a presa, músculos do trato digestivo vão produzir uma sucção do alimento, né, para dentro do trato digestivo. Passando por todos os processos do digestivo, eles vão cair nos secos, onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Bom, essa segunda imagem é muito interessante porque é um corte da perna de um picnogônida. Em rosa é possível ver a dimensão que os secos digestivos ocupam no apêndice locomotor de um picnogônida. Então a superfície de absorção é bem grande. Então, como que é a digestão de picnogônida, né? A digestão vai ser predominantemente intracelular. Vai ter células na parede do intestino médio e dos secos digestivos que vão ter gotículas com a principal função de fagocitar a matéria alimentar ingerida, né? Então, como é esse processo? As células se desprendem do revestimento intestinal, fagocitam as partículas e depois reinserem-se na parede, repetindo esse ciclo digestivo em outros processos. Bom, quais as origens embrionárias dos órgãos do sistema digestório? Em chifosura, o trato digestivo anterior vai ter origem ectodérmica, ou seja, o esôfago, papo e moela que compõem esse trato digestivo anterior, que vai ter origem ectodérmica. O trato digestivo médio vai ter origem endodérmica, no qual é composto por 2 pares de secos digestivos e o intestino. O trato digestivo posterior vai ter origem ectodérmica, o reto curto e o ânus. Já em picnogônida, o trato digestivo anterior também vai ter origem ectodérmica e é composto pelas cerdas da faringe e esôfago. O trato digestivo médio, com origem endodérmica, que vai possuir o intestino médio e os secos digestivos, também nas pernas. E o trato digestivo posterior vai ter origem ectodérmica, composto pelo reto curto e ânus. Bom, aqui há funções do sistema digestório além da digestão. Em chifosura, os secos digestivos removem excesso de cálcio do sangue
e liberam no lumen intestinal. E os secos, irrigados pela hemocele, facilitam a absorção de nutrientes. Bom, já em picnogônida, o sistema digestório vai ajudar na troca gasosa, né? As células que se desprendem do trato digestivo vão auxiliar na eliminação de resíduos metabólicos e os secos nas pernas vão distribuir substâncias para regiões distais do corpo, né? Essa grande relação área-volume dos secos vão ajudar nessa difusão de substâncias para outras regiões do corpo. Bom, agora falar um pouco sobre a superfície de troca gasosa no Schifosura. Os órgãos responsáveis por isso são as brânquias foliáceas, que são singulares entre os quelicerados, e isso está associado principalmente ao estilo de vida aquático, né? Cada brânquia tem centenas de lamelas finas que aumentam a superfície de contato para que a troca gasosa ocorra. Bom, como que a respiração ocorre no Schifosura? Os batimentos metacrônicos fazem com que a água circule sobre as lamelas. Esses movimentos fazem o sangue entrar, né, com os batimentos para frente, e sair com os batimentos para trás dos seios branquiais. Esses batimentos também não estão só associados à troca gasosa, eles também auxiliam na natação do Schifosura. Já os picnogônidos não possuem órgãos especializados para realizar essa troca gasosa. A troca gasosa ocorre principalmente por difusão, né, através das paredes do tegumento, ou seja, superfície corporal, e as paredes do trato digestivo, principalmente o seco nas pernas, né, que aumentam essa razão entre área e volume. E a troca gasosa ocorre por difusão nessa grande superfície, que é formada pela essa grande superfície dos secos digestivos. Já como o corpo é extremamente reduzido e estreito, isso ajuda na difusão do oxigênio pelo corpo desses animais. E os secos digestivos nas pernas aumentam a superfície interna disponível para que essa difusão ocorra. Bom, quais são os pigmentos respiratórios em Schifosura, né, primeiro? O pigmento respiratório é a hemocianina dissolvida na hemolinfa desses animais, né? A cor característica azul, né? E o sangue desses animais é muito utilizado para pesquisa e aplicação na área médica. Por isso que muitas espécies de Schifosura, né, muitas não, porque só tem 4, mas estão correndo risco de extinção, né? Então, os Schifosuras, né, tem o pigmento que é a hemocianina e que tem a principal função de armazenar oxigênio. Já a Picnogônida não possui pigmento respiratório, eles não armazenam oxigênio, né? A respiração é feita apenas pela difusão direta. Bom, como é o sistema respiratório circulatório de um Schifosura, né? Eles são animais muito grandes, então precisam de um sistema circulatório substancial, né, para movimentar o sangue por todo o interior desses animais. Então eles possuem um coração tubular grande em região dorsal na câmara pericárdica, possuindo 8 pares de ósseos, né? Esse coração está ligado à parede corporal por 9 pares de ligamentos que atravessam o pericárdio. E nesse coração está ligado um vaso ventral principal, que dá origem a várias brânquias aferentes e forma as brânquias foliáceas. No opistossomo, um vaso ventral principal dá origem a uma série de vasos branquiais, né, que vão formar as brânquias foliáceas. Então, como o sistema circulatório funciona no Schifosura? O sangue oxigenado é bombeado pelo coração e os vasos que partem do coração irrigam diretamente os órgãos. O sangue é drenado para dentro das cavidades corporais, né, hemocélio, banhando todos os tecidos do animal. No opistosoma, né, tem um vaso ventral que se conecta às brânquias, onde é possível que o sangue passe pelas brânquias, realizando a troca gasosa. Os vasos eferentes levam esse sangue depois que passou pelas brânquias, o sangue ficou oxigenado, e ele volta pelo um vaso
brânquio-pericárdico, voltando pelo coração e repetindo o sistema circulatório do Chifosura. Bom, o sistema circulatório de Picnogônida não tem vasos, né? É apenas um coração dorsal com ósteos que faz com que o sangue caia diretamente na hemocele, né? Quando o coração contrai, a pressão na câmara pericárdica diminui e o sangue é puxado pelas perfurações da membrana. Depois, quando o coração relaxa, o sangue flui pelos ósteos para dentro do lúmen do coração. Bom, qual é a relação do sistema circulatório com os sistemas excretor, digestório e reprodutor em chifosura? Com o respiratório, as brânquias foliáceas são irrigadas diretamente pelo sistema arterial. O sangue oxigenado retorna direto ao coração pelo vaso brânquio-pericárdico. No digestório, a hemocele irriga os secos digestivos, facilitando a absorção de nutrientes. Com o excretor, a hemocele banha as glândulas coxais e isso faz com que as escórias sejam filtradas. Com o reprodutor, os gonóporos estão localizados sobre o opérculo genital, no primeiro par de apêndices opstomiais, região altamente irrigada pelo sistema circulatório. Bom, já essa relação do sistema circulatório com os outros sistemas de picnogônida está bem relacionada com a questão da difusão, né, dessa alta área, dessa superfície. Já a relação do sistema circulatório com os outros sistemas em picnogônida está relacionado com a difusão de nutrientes, gases e excretas no corpo dos picnogônidas, graças a essa razão entre superfície e volume. Bom, com o respiratório, a hemocele nas pernas circula ao redor dos secos, favorecendo a difusão de gases. No digestório, os secos digestivos nas pernas estão em contato direto com a hemocele, facilitando a absorção de nutrientes e distribuição pelo corpo. Com o excretor, células errantes do intestino médio funcionam dentro do contexto do fluxo hemocélico, né? Quando essas células errantes se desgrudam do trato digestivo, elas são difundidas graças a esse sistema circulatório. Bom, a partir de agora eu vou continuar falando sobre os picnogônida e chifosura. Quais são os tipos de sistema excretor e osmorregulador do clado? No chifosura, eles possuem as glândulas coxais, que são dois conjuntos de 4 glândulas ao longo de cada lado do prossomo. Bom, essas glândulas ficam próximas à base das pernas locomotoras e elas atuam tirando resíduos metabólicos da hemolinfa. Também ajudam a regular o equilíbrio da água e sais do organismo, que no caso é o processo chamado osmorregulação. No caso dos picnogônida, por eles possuírem as pernas muito longas e o corpo muito fino, eles apresentam uma grande área de superfície em relação ao volume corporal. Nesse caso, isso permite, como que eu posso dizer, parte das substâncias excretadas saírem por difusão através do tegumento. Eles também possuem células presentes no intestino médio que capturam resíduos metabólicos, que no caso são as escórias, e depois esses resíduos são eliminados pelo ânus. Quais são as estruturas /órgãos que ocorrem, que compõem e como ocorre quais são as substâncias excretadas pelo sistema excretor? No caso do chifosuro, como havia falado antes da glândula coxal, ela possui um saco celômico, um ducto longo e contorcido, uma dilatação semelhante a uma bexiga e um poro excretor localizado na base das últimas pernas locomotoras. Essas glândulas elas retiram resíduos nitrogenados da hemolinfa e produzem uma urina diluída. Além disso, os secos digestivos ajudam a remover o excesso de cálcio no sangue. No caso dos picnogônida, as células do intestino médio e dos secos assumem essa função excretora. Elas capturam
os resíduos metabólicos que se desprendem e depois são eliminados pelo ânus. A principal substância excretada é a amônia e, em algumas espécies, o ácido úrico e a guanina. Agora, essa parte eu vou falar basicamente sobre o tifosura. Bom, quais são os órgãos que formam o sistema nervoso e como ele está organizado? O cérebro do tifosura é dividido entre três regiões, que é o protocérebro, que está relacionado aos olhos, o deutocérebro às quelíceras e o tritocérebro aos pedipalpos. Além disso, existe uma massa ganglionar ventral e um cordão nervoso no opistosoma, que inerva os apêndices, músculos e órgãos sensoriais. Essa massa ganglionar, ela inclui todos os gânglios do prossomo fundidos, que originam os nervos do pedipalpo e as pernas locomotoras. Bom, quais são os órgãos que formam o sistema sensorial? Essa parte eu achei muito legal, que os tifosuras eles apresentam dois olhos simples medianos e dois olhos compostos laterais, que por curiosidade, esses olhos compostos são uma característica única entre os quelicerados. Só os tifosura possuem esses olhos compostos. Eles possuem unidades rabdoméricas compostas com milhares de omatídeos grandes e frouxamente compactados. E os machos são atraídos por modelos de fêmeas, o que mostra talvez uma percepção de imagens, tá ligado? Bom, além da visão, eles possuem mecanorreceptores que detectam estímulos mecânicos, como toque e vibração, proprioceptores que informam a posição das partes do corpo e quimiorreceptores que são responsáveis pela percepção de substâncias químicas presentes no ambiente. Agora, falando dos Pycnogonida, quais órgãos que formam o sistema nervoso e como eles estão organizados? Os Pycnogonida, o cérebro possui duas regiões principais, que é o protocérebro, que ele é responsável pelos olhos, e o deutocérebro, que inerva os quelíferos. Os gânglios cerebrais também originam o nervo que vai até a probóscide, que é uma estrutura utilizada na alimentação. Bom, além disso, existe um gânglio subentérico, eu esqueço essa palavra sempre, e um cordão nervoso ventral, no qual cada par de pernas possui um gânglio próprio. Então, explicando assim de uma forma mais simples, talvez, porque essa parte eu fiquei meio confuso, é como as pernas são muito importantes para o Pycnogonida, cada par possui centros nervosos próprios para controlar o movimento. Quais são os órgãos que formam o sistema sensorial dos Pycnogonida? Bom, eles possuem 4 olhos simples localizados em um tubérculo central. Essa disposição meio que permite um campo visual bastante amplo, chegando próximo aos 360 graus, assim. Bom, espécies de águas profundas podem ser completamente cegas. Eles podem usar o tato por meio de cerdas sensíveis ao toque da superfície corporal. Bom, os palpos também desempenham funções sensoriais, que no caso são para quimiorrecepção e mecanorrecepção, e algumas não. Esses animais dependem bastante do tato e da percepção química do ambiente. Então, principalmente, eu acho, para aquelas espécies que vivem em águas mais profundas, então essa parte é muito importante para eles. E, bom, no Stilfosura, eles possuem exoesqueleto formado por quitina e reforçado por carbonato de cálcio, que torna também essa carapaça deles bastante rígida. Esse exoesqueleto forma o escudo dorsal do prossoma, o escudo do opistosoma e também o telson, que é a última parte, tipo uma estaquinha que ela é esquelética e rígida. Como os outros artrópodes, os tifosuras realizam equidise, ou seja, eles trocam seu exoesqueleto periodicamente durante o crescimento. A cada muda, né, também as larvas eles adicionam novos segmentos e apêndices até atingirem a forma adulta. Bom, no caso dos Pycnogonida, eles também possuem o exoesqueleto
formado por quitina, mas nesse caso é apenas por quitina. Eles não têm um reforço de calcificação, como nos Tifosura. As articulações das pernas permitem a locomoção e algumas delas não possuem músculos extensores. Nesse caso, das que não possuem músculos extensores, as pernas meio que se movimentam por pressão hidrostática, ou seja, tem movimentação de fluidos internos dentro do corpo dele. E assim como os tifosuros, os Pycnogônida também realizam equidise. Então, a cada muda, novos segmentos e apêndices são acrescentados. Bom, os tifosuras são gonocorísticos, ou seja, eles possuem sexo separado. As gônadas formam uma massa de tecido irregularmente ramificada. Então, elas estão ligadas a dois gonoductos que se abrem por gonóporos, localizados sobre o opérculo genital. Existe também dimorfismo sexual nesse grupo, onde os machos possuem o primeiro par de pernas locomotoras modificadas, né, em forma de gancho, assim dizendo, que é utilizado para se prender às fêmeas durante a reprodução. Bom, já nos Pycnogônida, eles também são gonocorísticos, então eles possuem sexos separados, né? As gônadas possuem formato de U e elas se estendem para o interior das pernas, que é onde os gametas são produzidos e armazenados. Os gonóporos, eles estão localizados na superfície ventral das segundas coxas de alguns ou de todos os pares de pernas. Também existe, né, o esqueci como é que fala, dimorfismo sexual, onde os machos eles possuem ovígeros bem desenvolvidos, né, que são utilizados para carregar ovos e embriões. Já as fêmeas elas possuem fêmures maiores para armazenar os ovos não fecundados. Quais são os tipos de fecundação e transferência de espermatozoides que ocorrem? Nos tifosura, eles apresentam fecundação externa. Durante a época reprodutiva deles, eles migram para águas rasas, geralmente baías e estuários. Os machos, eles se prendem ao dorso da fêmea, como eu havia dito antes, né? Comentando. E eles utilizam o primeiro par de pernas modificadas para isso. Quando eles chegam à praia durante a maré alta, a fêmea ela escava pequenos buraquinhos, né, na areia e deposita entre 2.000 a 30.000 ovos lá. Aí, à medida que esses ovos são liberados lá, o macho lança os espermatozoides diretamente sobre eles. Então, nesse momento que ocorre a fecundação. Aí, depois disso, eles se separam e a fêmea cobre os ovos fecundados com a areia. Aí, aqui eu trouxe uma imagem deles. Mostra, né, os Chifosura fazendo uma migração reprodutiva, assim dizendo, e mostrando, né, que a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, diretamente na areia. Trouxe um vídeo também deles meio que presos, o macho se prendendo na fêmea. No caso, ele está se desprendendo, né? Se soltando. Bom, agora falando dos Pycnogônida, a fecundação também é externa. Então, a fêmea libera os ovos pelos gonóporos e o macho realiza a fecundação imediatamente. Que o macho meio que fica pendurado por baixo da fêmea ou sobre seu dorso. Aí, em seguida, o macho coleta os ovos utilizando uma secreção pegajosa produzida pelas glândulas femorais dele e prende os ovos ao ovígero dele. Os embriões permanecem nos ovígeros até a eclosão.
Aí aqui eu trouxe um vídeo meio que mostrando o cuidado parental, assim dizendo, do macho. E voltando a falar, né? Nos Picnogônica, o pai meio que cuida dos ovos depois da fecundação. Aí ele vai transportando e protegendo até que os filhotes estejam prontos, né? Para nascer. Bom, agora falando dos Chifosura, como é o desenvolvimento embrionário de um Chifosura? Bom, o desenvolvimento embrionário dele começa com uma clivagem holoblástica, formando um estereoblástula. Depois disso, surgem dois centros germinativos. O centro anterior origina os primeiros segmentos do prossoma e o posterior origina o restante do corpo. Os segmentos do prossoma fundem-se e passam a ser recobertos pelo escudo dorsal em desenvolvimento. Todo esse processo ocorre nos ninhos construídos em areias ou lama, né? Eu havia dito antes que as fêmeas meio que depositam os ovos em depressões, buracos na areia. Bom, agora como é o desenvolvimento pós-embrionário de um chifosura? Bom, após consumir o vitelo do ovo, o embrião ele emerge na forma de uma larva chamada Euprups, que também é conhecida como larva trilobita, que tem muita semelhança aos trilobitas fósseis, sabe? Então, a partir desse estágio, o animal realiza diversas mudas para alcançar a forma adulta, que de acordo com o que vai acontecendo nessas mudas, vai acrescentando segmentos, apêndices, e aí realmente até chegar à forma adulta. Os tifosuras, eles apresentam um crescimento lento, a maturidade sexual deles ocorre por volta dos 9 ou 10 anos de idade, e eles possuem uma longevidade grande até, eles podem ultrapassar os 20 anos. Bom, agora falando dos Pycnogonida, como é o desenvolvimento embrionário deles, né? Bom, eles apresentam também a clivagem holoblástica e a formação de uma estereoblástula. Durante a gastrulação, algumas células migram para o interior do embrião, o que dão origem aos tecidos deles. Em seguida, né, como se fosse uma ordem, eles tornam-se evidentes os centros germinativos, que darão origem aos apêndices. Por exemplo, nascem brotos, onde que são para ser os apêndices, e isso deixa claro que cada coisa é. Bom, e como é o desenvolvimento pós-embrionário de um Pycnogônida? O estágio larval mais comum dos Pycnogônida é a larva protoninfa, que ela apresenta 3 pares de pernas. Então, essa larva ela frequentemente estabelece relações com outros organismos, como quinidários, moluscos e equinodermos, podendo apresentar comportamento comensal ou parasitário. Após sucessivas mudas, surgem novos segmentos e apêndices até que o animal atinja a fase adulta. Em algumas espécies ocorre desenvolvimento direto, no qual o estágio larval acontece dentro do ovo já. E com isso, obrigado pela atenção.